Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga. Estou aqui no programa Sabedoria dos Números, nesse projeto maravilhoso da Rádio Web Paranormal Plus. E como sempre, pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Hoje nós vamos abordar um tema que muitas pessoas me questionam diariamente, pode acreditar, que são números repetidos. Isso mesmo. Você vê números repetidos? De repente você está olhando um relógio digital e você vê ali uma sequência de números. Passou alguns minutos, passou alguns momentos, você olha de repente na placa de um veículo na sua frente, aquele número aparece. Às vezes você vai para um endereço e esse número sempre está presente no seu olhar. Tem pessoas até que me relatam que mudaram 4, 5, 6 vezes de um endereço e aquele número sempre acompanha. Seja o quarto andar, seja o apartamento 71, pessoas que casaram numa data, os filhos nasceram na mesma data, enfim, são os números que são repetidos. Então, antes de tudo, eu quero explicar que esta ciência dos números, a numerologia, é uma ciência realmente maravilhosa, porque ela vai sintonizar você com a frequência que você está precisando. Vamos se dizer que todo número tem uma vibração, uma frequência tanto positiva quanto negativa. Quem dá o tom para tudo isso são as nossas atitudes, a nossa interação com a vida. E partindo do princípio que todo número tem a correspondência de uma letra, tem a correspondência de uma cor, de um aroma, de um alimento, de uma nota musical, de um planeta, né? De um cristal. Todo número tem uma leitura. Então, de repente, você está vendo muito esse número porque, de alguma forma, ele está te passando alguma mensagem. E é isso que você precisa estar atento. Às vezes é um alerta, às vezes é uma confirmação. Eu mesmo prestei atenção, porque vocês sabem que os números falam comigo na minha vida há muito tempo, né? Eu já contei a minha história, que desde criança, né, os números eles se apresentam para mim. E quando eu me dei conta disso tudo, eu fui estudar, eu fui aprofundar esse conhecimento. E existe uma sequência de números que eu prestei atenção, que toda vez que eu estava indecisa, insegura, com dúvida em alguma circunstância, exemplificando melhor, vamos supor que eu ia adquirir alguma coisa, mas eu estava em dúvida na mudança de um carro, na troca de um carro, ou estava em dúvida em adquirir algo, ou de fazer algum movimento, de entrar num projeto ou não. Eu prestava atenção que quando esse número, essa sequência aparecia para mim, normalmente no relógio, né, no relógio do meu rádio-relógio no meu quarto, ou do meu carro, ou de repente eu estava parada no farol e eu olhava a placa do carro na frente e era esse mesmo número. Eu percebia que toda vez que esse número na sequência aparecia para mim, era como se ele falasse assim: fica tranquila, já deu tudo certo. E isso foi se intensificando cada vez mais. E aí eu falei, puxa vida, eu tenho que ensinar isso para as pessoas. Tudo é uma forma e é uma questão de você sentir. Quando você vê esse número que aparece toda hora, e daqui a pouquinho eu vou explicar número por número o que significa, se você vê esse número, se esse número se apresenta para você e teu coração está em paz, significa que ele está te trazendo uma confirmação positiva de algo que você precisa. E se você, de repente, vê esse número todas as vezes e teu coração fica desconfortável, dá aquela sensação ruim, sabe, no plexo, aquela coisa estranha, para que esse número está alertando que não é o caminho.
E isso eu tenho levado ao longo, né, da minha caminhada e tem dado muito certo. E eu venho aqui justamente para ensinar você a decodificar os números que se apresentam na vida. É lógico que eu não tenho como fazer um programa, vamos dizer, de todas as combinações possíveis e existentes, porque senão eu ficaria a vida toda, né, por uma didática e por uma lógica, fazendo combinações, porque são combinações infinitas, né? Apesar dos números existirem do 1 ao 9, isso é na matemática. Os números que existem verdadeiramente é do 1 ao 9, o 0, que é uma exceção, né? Quando não é o 0 à esquerda que a gente fala, é o 0 que sempre vai dar valor aos outros números que eles segue, né? Então, que o antecedem, vamos se dizer. E esses números que trazem as combinações. Então, 195 é o 1, o 9 e o 5. 842 é o 8, o 4 e o 2. E assim consecutivamente. Todo número vai te trazer uma mensagem positiva ou negativa, como eu acabei de explicar. Então, presta atenção. Se você vê muito repetições no número 1, significa que esse 1 está mostrando para você um novo caminho, uma nova oportunidade. Esse 1, ele está mostrando que existem aberturas, que existe uma nova, vamos se dizer, possibilidade, novos caminhos. Esse 1, ele está mostrando o início de algo. Isso é muito legal. É muito favorável para você ficar atento ao redor, em torno. Que oportunidade será? Que possibilidade vem? Sem ansiedade, que é um dos pontos negativos que esse 1 também pode trazer. E se você vê muito 1 e te dá esse desconforto que eu falei, ele está te alertando. Não seja agressivo, não seja ansioso, não comece coisas para não terminar. Tudo que você começar tem que ter o começo, o meio e o fim. Se você começar coisas e não dar continuidade, você vai ficar com a sua boa energia presa no inacabado e falta energia para o que é bom. Então, esse 1 está te alertando para isso, né? Então, presta atenção. Esse 1, ele é poderoso para mostrar esses caminhos que são muito interessantes. Até porque o 1 é a frequência do Yang, né? É uma energia masculina, é uma energia do proativo, do ímpeto, da determinação. Talvez ele está te alertando, seja mais determinado, né? Seja mais incisivo nas coisas que você quer e precisa, seja mais dinâmico. Talvez seja esse o alerta, mas sem a irritação, sem a ansiedade, que é a característica negativa. Se de repente você observa muito aparecer na sua vida, no seu dia a dia, a energia do número 2, significa que você precisa acalmar. Porque tudo que nós falamos de números ímpares na numerologia, a gente fala de números ímpares são números em movimento, dinâmicos. Números pares são números que trazem uma calmaria, uma estabilidade. Então, de repente, você vê muito 2 que está pedindo para você calma. Use o seu lado yin, né? O seu lado mais feminino, mais perceptivo, de cooperação, de parceria. Use mais a energia do você e o outro, né? Dessa cooperação que a gente fala. Da paciência. O 2, ele traz a paciência e ele é uma energia muito favorável para isso. Reuniões, parcerias, a troca com o outro, porque o 2, ele é adaptável, ele é flexível, ele é mais, vamos se dizer, manso. Se você vê muito esse 2 e você sente um desconforto em ver esse número,
significa que esse 2 está pedindo para você, não seja preguiçoso. Porque o 2 ele traz essa característica da preguiça, da apatia, empurra com a barriga, deixa como que tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, o confortável, né? A zona de conforto que a gente fala. E deixa uma pessoa procrastinadora, tudo para depois eu vejo, depois eu faço, falo, amanhã eu faço, e quando vê, passou dia, semana, mês, ano, e você não fez. Então, o 2 ele pede exatamente isso, paciência, mas não procrastine. Se você tem o 3, você vê muito esse 3. O 3 ele traz a energia da alegria, da expressão, do otimismo. Esse 3 ele desenvolve, ele expande. A gente brinca, matemáticos e numerólogos, que o 3 é o fermento do bolo. As coisas expandem, as coisas crescem com o 3. Além de ser uma energia de muita proteção, porque é o Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Porém, esse 3, no negativo, ele é vitimista. Se você está desconfortável em ver muito esse número 3, significa que você não pode ser vitimista. Ficar chorando leite derramado, ficar reclamão, sabe aquela pessoa reclamona, que reclama de tudo? Porque quando nós reclamamos, nós estamos clamando novamente aquilo que não está bom. E possivelmente você vai ficar numa zona de escassez, porque a reclamação é escassez. E aí, presta atenção, otimismo, alegria, para cima, e não chorar leite derramado. Se de repente você vê muito 4 e está confortável de ver esse 4, o 4 ele é organização, ele é disciplina, ele está avisando que as coisas vêm em bases sólidas, em rocha firme, porque a simbologia do 4 ele é um quadrado, e tudo para começar tem que ter uma base sólida que o 4 nos traz. Porém, se você olha esse 4 e se sente desconfortável, significa que esse 4 está te engessando. Essa energia está mostrando que você está engessado, que você está muito crítico, muito metódico, que você está com uma energia de restrições. Sovina, pão duro, sabe? Uma pessoa que está muito restrita na vida. É um alerta. Eu amo 4, nasci dia 4, mas eu sei que eu tenho que ter a organização e a disciplina e não a rigidez que o 4 me traz. Tá? Então, presta atenção nisso. Outro aspecto que pode se tornar muito visível, muito presente, quando você encontra o 5. Tá tranquilo em relação ao 5? Perfeito. O 5 vai trazer para você movimento, mudança, versatilidade, dançar conforme a música, ter jogo de cintura. Ele está falando, seja dessa forma que você flui. Até porque o 5 é um divisor de águas. Existem 4 energias anteriores, 1, 2, 3, 4, e 4 energias posteriores, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, o 5 ele fica no centro, permeando todos os números. A gente até fala que o 5 é como se fosse a água, né? Se a gente jogar uma água por aqui, ela vai encontrar caminhos e cantos e meios e ela vai chegar em lugares que nós nem imaginamos. Então, o 5 ele tem esta expansão, essa comunicação muito grande. Porém, se está desconfortável você ver o 5, significa que você precisa evitar os exageros e os excessos. Porque o 5 ele pode se tornar tudo ou nada. Às vezes passa um elefante na frente, você nem vê. É seu e você deixa embora. E às vezes a formiguinha que não tem nada a ver com a tua história, você fica lá marcando o passo, perdendo energia desnecessariamente. Então, nem tanto céu, nem tanto terra. Equaliza esses 5 para você realmente poder usar, poder desmistificar esses números que aparecem para você. O 6.
o 6 ele traz uma composição muito amorosa no positivo. O 6 ele é uma energia do cuidar, do ajudar, do ensinar. São os grandes professores, terapeutas, médicos, a frequência do 6 é essa, né? Então, se aparece para você e você está confortável, significa que você está nessa energia de amorosidade, nessa energia realmente gostosa, harmoniosa na vida. E deve permanecer assim. Mas, se está desconfortável quando você vê um 6, significa que você tem que parar, analisar, porque o 6 no negativo é manipulador. Ele é vingativo, ele é ciumento, possessivo. Será que você não está agindo dessa forma com as pessoas ao redor e ocasionando danos para um relacionamento, para os seus familiares? Então, é um alerta. O 6 ele pode ser um número extremamente positivo, mas quando nós entendemos que cada um de nós está num patamar de evolução, que se as pessoas não fazem melhor é porque elas não sabem, não é porque elas não querem, cabe a nós compreendê-las, sem julgar e sem carregá-las nas costas. Porque quando a gente fala muito sim para todo mundo, a gente fala muito não para nós. A gente se sabota e se anula. E quando a gente fala muito sim para o outro, a gente está tirando a oportunidade do outro evoluir. Então, é um alerta muito grande esse 6, principalmente pais, avós, tios e familiares. Se você observa que vê muito 7, o 7 é uma energia altamente espiritual, de conexão espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não falo de religião, mas eu falo em você se conectar como uma centelha divina de algo maior. Então, o 7, ele vai mostrar para você a necessidade de você usar a sua intuição, de você prestar atenção na sua percepção, de você ter mais qualidade de vida e não quantidade. Esse 7, ele pede muito contato com natureza, pé descalço na terra, mato, mar, plantas. O 7, ele é uma energia do primor, né? Do aprimoramento, da perfeição. Então, ele está mostrando, tudo isso está a seu favor, à sua disposição. Mas se você se sente desconfortável com o 7, significa que ele está te alertando. Para de ser muito isolado. Será que você não está fechado numa concha? Será que você não se deprime a todo instante porque não tem a qualidade que merece? Esse 7 também ele pode deixar você hipocondríaco, uma pessoa dependente de remédios, de coisas, de circunstâncias. Então, é um alerta para que você realmente use o positivo dessa força, dessa frequência, e não fique no negativo, ocasionando danos para você mesmo. Se você, de repente, observa que tem muito 8 ao seu redor, toda hora você vê o número 8, tem gente que acha que o 8 é do dinheiro. Também é do dinheiro. O 8 é poder, o 8 são bons negócios, mas o 8 é o equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. Pede para você ser bom e justo com os outros e não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. Porque na maioria das vezes a gente é bonzinho com todo mundo e ruim conosco. Com o próprio, né? A gente acaba se sabotando. Ou é muito razão e fica rígido, enérgico, endurecido, materialista, o que não é legal. Então, o 8 ele pede exatamente isso, tá no equilíbrio? Tá na razão e emoção na medida certa? Flui. Flui dinheiro, flui bons negócios, flui a promoção no emprego, flui aumento salarial. Porém, se você tá no negativo, você se torna exatamente uma pessoa materialista, racionaliza tudo, né? Aquela pessoa que está sempre racionalizando tudo, sempre no mais alto grau da crítica. São pessoas que se tornam gananciosas,
competitivas. Eu acho assim, a competição é importante, né? É importante ter competição, mas não a qualquer preço e a qualquer custo. Então, precisa prestar atenção se esse 8 está nesse equilíbrio para trazer melhorias. E o 9 por si, ele é uma energia de conhecimento, de sabedoria. Para vocês terem uma ideia, eu venho falando isso há muitos programas. O 9 tem o conhecimento de todos os números dentro de si. Ele é considerado o irmão mais velho, o sábio, o conhecedor, o humanitário, né, que faz filantropia. Porém, o 9, para ser 9 tendo todos esses números, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, ele tem que ser realmente generoso. Cuidar do outro sem esperar nada, né? Faça incondicionalmente. Porque na maioria das vezes, esse 9 se torna uma pessoa prepotente. Eu sei tudo, sabe? Mas não precisa também, né, crescer em cima disso. Uma pessoa que se torna desagradável. Sabe aquele espalha-rodinha que eu brinco? Tá todo mundo conversando, né? Todo mundo trocando ideia, mas esse 9 vai chegar negativamente e vai... o dele é melhor, só ele sabe, só ele fala. E aí que a gente precisa tomar cuidado quando aparece muito 9 e você se sente desconfortável. Será que o universo não está te alertando? Para de ser o sabidão, o sabe-tudo, que você se torna uma pessoa altamente desagradável para o outro. Compreenda que as pessoas, cada um sabe de si, cada um tem um patamar. Essa troca que é muito interessante no relacionamento humano. Então, prestar atenção nisso. Esse 9, ele é generoso. Ele deixa o outro falar. Ele deixa o outro se posicionar. E não se sente desconfortável por isso. Então, essas são as leituras dos números para que você entenda melhor. São alertas, né? Eu digo que são alertas porque se existe frequência, existem ondas, existem energia, você pode ter certeza que os números eles se conectam com a energia que você está, te trazendo mensagens super importantes. E o 0, que é uma exceção, ele não tem valor, mas ele dá valor às coisas. O 0, ele é a energia do todo. Na numerologia, o 0 é considerado Deus. É ele que dá o start para os outros números, para as outras frequências. Quando ele não é um 0 à esquerda. Porque a partir do momento que ele é um 0 à esquerda, já está falando, ele não tem valor algum, né? Olha que triste isso. Mas, se ele vem na sequência de um número, ele potencializa esse número. Então, por exemplo, o número 10. O 10, ele é um 10. Uma pessoa que quer passar de ano, passar num concurso, estuda para tirar um 10 na prova. O atleta, quando ele quer ser um camisa 10 da seleção, jogar muito bem, ele se condiciona, ele treina bastante para ser um camisa 10. Então, olha a potencialidade desse 10. E o 0, se a gente observa muito ele, no negativo, é aquela história, você entrar o 0 à esquerda, né? Você se sentir um 0 à esquerda. Então, presta atenção se no sentimento ele vem confortável, que aí ele vai potencializar aquilo que você precisa, ou se vem com vamos se dizer, descrédito de si mesmo. Tem pessoas que se sentem um nada. E são as pessoas que olham o 0 realmente como esse 0 à esquerda que não tem valor. E tudo isso nós estamos aqui para aprender. Todos nós somos grandes aprendizes nesse universo, nesse planeta. Lembrando que está tudo à nossa disposição. Está tudo aqui, ó, para a gente usar, para a gente acessar. Só que não adianta a gente querer resultados diferentes, novos resultados com as mesmas atitudes. Então a vida está pedindo, vamos fazer diferente de tudo que a gente já fez? Vamos interpretar de forma diferente coisas que a gente fica nessa mesmice, sabe? Enxugando gelo, patinando na vida? Porque eu sempre falo que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Então, por que não tomar posse do que é nosso por direito divino? E pode ter certeza que dá certo. Se você quiser uma consulta, você vai entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 11 9
75591469, 11 9 75591469. Vou ficar muito honrada em ter você no meu Instagram, marciapugliese.oficial. Ali tem tanta coisa boa para você ver, acompanhar, tem matérias lindíssimas, posts, tudo que for legal, que é bom na minha vida, eu compartilho com você. E também vou ficar muito feliz em ter você no meu canal no YouTube. Meu canal é super despretensioso, eu gosto de postar as minhas aulas, mini-aulas, podcasts, lives, tudo ali, porque é ali que eu quero passar esse conhecimento, que é o Márcia Pugliese Oficial. Vai lá, maratona, tudo que tem lá, que é muita informação, é um garimpo, vamos dizer, de tudo que eu aprendi nesses últimos anos, né, de conhecimento e de vivência no consultório, em tudo que a numerologia, essa ciência lindíssima pôde me proporcionar, e eu compartilho com você lá no meu canal no YouTube, Márcia Pugliese Oficial. E eu tenho certeza que se eu, nesse programa, fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu estou feliz, né? Porque eu nunca tive a pretensão de ser uma comunicadora, de fazer um programa, de ter um programa, eu nunca tive essa pretensão. Mas quando isso foi se apresentando na minha vida, e quando a vida foi me encaminhando para isso, eu entendi que era missão. E é por isso que eu estou aqui hoje, dando o melhor de mim, com esse conhecimento, com tudo aquilo que eu aprendi, apliquei na minha vida, deu certo, vou compartilhar com quem quiser melhorar também, tá? Então é com muita alegria, com muito amor que eu faço esses programas, essas participações, com muita honra que eu estou nesse projeto Paranormal Plus, essa rádio web que realmente veio para fazer a diferença. E sempre às quartas, sextas e domingo, ao meio-dia, conectado com você. Eu sei que nós estamos nos minutos finais do programa. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, o Edu, o produtor, Marcelo, que me ajudou na técnica, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, né, que confiam nesse trabalho, meus pais, sou o que sou em virtude desse homem, dessa mulher, que realmente me deram a vida, meu filho, meu tesouro mais valioso, que foi, né, meu companheirão nessa trajetória e tem sido firme e forte comigo. E me despeço, agradecendo imensamente a todos vocês. Até o próximo programa, A Sabedoria dos Números com